Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São Gregório Magno: o zelo sem discernimento pode se tornar desobediência disfarçada. E 2 Samuel capítulo 6 é um dos capítulos mais profundos sobre intenção, reverência e obediência. Ele nos ensina que nem tudo o que é feito com boa vontade está automaticamente alinhado com a vontade de Deus. A presença divina não se move por entusiasmo humano, mas por obediência consciente. Davi decide trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. A intenção é nobre, o desejo é sincero. O povo celebra a música, alegria e unidade. O versículo 3 diz que colocaram a arca sobre um carro novo. Tudo parecia correto aos olhos humanos. Mas Deus não havia ordenado que a arca fosse transportada assim. A boa intenção não substitui a instrução divina. Quando os bois tropeçam, Uzá estende a mão para segurar a arca, conforme o versículo 6. Sua atitude parece lógica, quase automática. Mas o versículo 7 declara que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e ele morreu ali mesmo. Aqui aprendemos algo duro, mas necessário. A presença de Deus não aceita improvisos. O sagrado não pode ser tratado como comum. Davi fica indignado e ao mesmo tempo com medo. O versículo 9 revela sua pergunta interior: como virá a mim a arca do Senhor? Quando não entendemos o agir de Deus, a alma oscila entre revolta e temor. Mas o silêncio não é rejeição, é convite à reflexão. Davi interrompe o transporte e deixa a arca na casa de Obed-Edom, conforme o versículo 10. Ali, ela permanece 3 meses. E o versículo 11 diz que o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. A presença de Deus não é problema. O problema é a forma como nos aproximamos dela. Onde há reverência, há bênção. Quando Davi entende o erro, ele corrige o caminho. Ele passa a transportar a arca conforme a ordem divina. Sacrifícios são feitos, passos são dados com cuidado, e Davi dança diante do Senhor com alegria e humildade, conforme o versículo 14. A alegria que nasce da obediência é diferente da euforia que nasce da pressa. Quando Deus está no centro, a celebração é segura. Mical, filha de Saul, despreza Davi em seu coração ao vê-lo dançar, conforme o versículo 16. Ela enxerga vergonha onde há entrega. O orgulho sempre despreza a adoração sincera. Quem valoriza a aparência, raramente entende reverência. Davi responde com firmeza e clareza. Ele afirma que dançou diante do Senhor, conforme o versículo 21, e que se humilharia ainda mais, se fosse preciso. A verdadeira adoração não busca aprovação humana. Quem se rende a Deus não negocia sua devoção para parecer digno aos homens. Este capítulo fala profundamente sobre fé que aprende, responsabilidade que corrige rotas, saúde emocional que lida com frustrações sem abandonar Deus, honestidade para reconhecer erros, resistência à tentação de culpar Deus pelo próprio equívoco, livre-arbítrio que escolhe obedecer após falhar e discernimento para interpretar a voz de Deus além da emoção do momento. Fala também sobre não buscar falsas aprovações. Davi não adora para o povo, nem para sua esposa, nem para sua imagem pública. Ele adora para Deus. A adoração que depende do aplauso humano já perdeu sua essência. Fala sobre Deus acima de tudo. E presença não é acessório do reino, ela é o centro. Onde Deus é tratado com reverência, o reino se sustenta. Onde Deus é tratado com descuido, até a alegria se torna risco. E fala sobre futuro moldado por correções. Davi erra, mas aprende. Ele não abandona o propósito por causa da correção. Ele ajusta o caminho. A maturidade espiritual não é nunca errar, mas corrigir rápido. E o 2 Samuel capítulo 6 nos ensina verdades profundas. A presença de Deus não se improvisa. A obediência protege a alegria, o zelo precisa caminhar com discernimento, e a adoração verdadeira nasce da humildade. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com temor e reverência. Ensina-me a tratar a Tua presença com respeito, consciência e obediência. Que eu nunca confunda entusiasmo com submissão, nem emoção com direção. Fortalece minha fé para entender que o Senhor é santo
e ao mesmo tempo próximo. Que eu me aproxime com amor, mas também com responsabilidade. A intimidade não elimina o temor, ela o aprofunda. Dá-me responsabilidade espiritual para buscar a tua vontade antes de agir. Que eu não improvise quando o Senhor já deixou claro o caminho. Que eu não substitua a obediência por criatividade. Cuida da minha saúde emocional. Quando algo não sair como espero, livra-me da revolta e do medo. Que eu use os momentos difíceis para aprender, ajustar e amadurecer. A correção de Deus é prova de cuidado, não de rejeição. Livra-me das tentações do orgulho religioso, da aparência espiritual e da necessidade de aprovação. Que eu não adore para ser visto, nem sirva para ser reconhecido. Que meu coração seja sincero diante de ti. Dá-me honestidade para reconhecer erros sem me afastar da tua presença. Que eu não te culpe pelo que foi fruto da minha desatenção. A verdade liberta e realinha. Ensina-me a interpretar a tua voz além das emoções do momento. Que eu saiba discernir quando o Senhor está dizendo continue, pare ou ajuste. Quero ouvir-te com clareza, guia meu livre-arbítrio. Que eu escolha obedecer, mesmo quando isso exige humildade. Que eu prefira corrigir o caminho a insistir no erro. Que minhas decisões moldem um futuro seguro na tua presença. Que eu coloque Deus acima de tudo. Acima da minha imagem, acima da opinião dos outros. Acima da pressa, acima da minha vontade. Senhor, que a tua presença habite em minha vida não como um símbolo, mas como governo. Que onde eu estiver haja reverência, alegria e paz. Ensina-me a dançar diante de ti, com o coração limpo, os pés no caminho certo e a alma alinhada com o céu. Amém. Se você gostou, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.